Oi, pessoal, vamos então resolver essa equação de Schrödinger independente do tempo, que está dada por essa expressão, para um caso bastante simples de potencial. Esse potencial que estou colocando aqui, ele vale zero em uma região do espaço x maior ou igual que zero e menor ou igual que a, por exemplo, e ele vale infinito se não cai nessa região, se não, tá? Eu vou graficar esse potencial aqui, potencial de x para x igual a zero e x igual a a, aqui o eixo horizontal é o x. Então, na região à esquerda de zero, o potencial vale infinito. Na região à direita de A, também o potencial vale infinito. E na região compreendida entre 0 e A, o potencial vale zero. Quer dizer, uma partícula que se encontra dentro da região entre 0 e A, ela vai ser impedida de ficar na região fora desse zero, desse limite entre 0 e A, por causa desse potencial infinito. Ele vai impedir essa partícula a escapar. Esse tipo de potencial ele é conhecido na literatura como poço quadrado infinito, ou parede quadrada infinita, ou partícula dentro de uma caixa. Eu vou chamar por enquanto, eu vou chamar ela de poço quadrado infinito. E esse aqui é o caso unidimensional, né? Estamos trabalhando no mais simples do mais simples, né? Uma dimensão. O análogo na mecânica clássica seria você ter uma caixa, uma parede aqui desse lado e uma parede aqui desse outro lado, entre 0 e A, e aqui dentro você ter uma partícula, né? E aqui esse chão é sem atrito. Esse aqui pode ser um carrinho e essas paredes elas serem perfeitamente elásticas. Perfeitamente elásticas. Quer dizer, se essa partícula tem alguma energia, ela estará se movendo e colidindo com as paredes, e ela estará indefinidamente indo e voltando, indo e voltando. A energia que essa partícula pode adquirir, ela tem uma característica contínua, né? Ela pode obter valores contínuos de energia. E as oscilações dentro dessa caixa quadrada também terão valores contínuos. Veremos que no caso da mecânica quântica, isso não será mais possível. A energia não será mais contínua. Ela adquirirá valores discretos. Mas isso aí vamos demonstrar daqui a pouquinho. Então, no caso quântico, por exemplo, essa partícula dentro desse poço quadrado infinito pode ser um elétron dentro de um condutor. Ele está preso dentro de um condutor de longitude 0 a A. Esse condutor ele é perfeito, perfeito. Esse elétron ele não colide com outros elétrons. Ele de alguma maneira é um caso ideal isso aqui, né? Não, é difícil encontrar, é impossível encontrar um condutor perfeito. Então vamos lá. Vamos então resolver essa equação de Schrödinger para esse potencial. Então teríamos menos h ao quadrado sobre 2m vezes a derivada ao quadrado psi em função de x ao quadrado mais esse termo aqui vai ser igual a zero, né? Porque o potencial dentro da região é igual a zero. Eu estou analisando aqui dentro da região. Então, isso aqui é igual a E vezes psi. Eu estou analisando dentro da região entre 0 e A, né? Onde o potencial é zero. Essa equação eu posso expressá-la assim, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, né? Esse termo aqui passa para o outro lado dividindo e vou ter isso igual a menos
2 vezes m vezes a energia sobre h cortado ao quadrado vezes a função psi. Isso aqui é uma constante, a constante que eu posso chamar de k ao quadrado. E esse tipo de equação é bastante conhecido. Temos visto essa equação muito parecida no caso do oscilador harmônico simples, né? Onde as soluções desse tipo, a segunda derivada é igual a menos uma constante vezes a função. As soluções podem ser exponenciais ou funções senos ou cossenos, né? Nesse caso, eu vou colocar aqui a solução geral, em função do seno e cosseno, que vai ser uma soma desse seno e cosseno, seno de kx mais b cosseno de kx. Então, essa é a solução dessa equação de Schrödinger independente do tempo. E me falta, então, encontrar os valores de A e B. E eu encontro esses valores através das condições de contorno. Mas como são essas condições de contorno nesse exemplo? Condições de contorno, elas garantem que a função, tanto a função de x, quanto a sua derivada, a sua primeira derivada em função de x, essas condições têm que garantir que elas sejam contínuas. Tá? E nesse exemplo, temos o nosso poço quadrado, né, de 0 até A, aqui o potencial é infinito, a partícula só existe entre 0 e A. Fora dessa região 0 e A, a probabilidade de você encontrá-la é zero. Para que essa probabilidade seja zero, então a função de onda tem que ser igual a zero em essas regiões. À direita de A e à esquerda de zero. Então, se elas valem zero fora da região entre 0 e A, então, nos pontos, nos limites, nas paredes, a função de onda tem que ser igual a zero também. Em A tem que ser igual a zero. Então, eu tenho essas minhas condições de contorno que me garantem que a função de onda seja contínua. Então, vamos aplicar essa primeira aqui, que é a mais simples. Φ de zero tem que ser igual a zero. Ao aplicar ela na minha função de onda, né, psi de zero é então igual a A vezes o seno de zero mais V vezes o cosseno de zero. Isso tem que ser igual a zero. Esse termo aqui é zero. Esse termo aqui é 1. Então, daqui encontro que B é igual a zero. Se B é igual a zero, então a função de onda, a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, ela é igual a A vezes o seno de kx. Legal, então vou usar a outra condição de contorno, que está aqui. Φ de A igual a zero. Psi de A, perdão. Então, psi de A é igual a A vezes o seno de KA, e isso tem que ser igual a zero. Para que isso aconteça, ou A é igual a zero, ou seno de KA é igual a zero. Mas A não pode ser igual a zero. Se A for igual a zero, a função de onda vai me dar zero sempre. E essa solução eu não quero. Então, a outra opção é que seno de KA seja igual a zero. Para que seno de KA seja igual a zero, KA tem que ser igual a zero ou um múltiplo de π. Mais ou menos π, mais ou menos 2π, mais ou menos 3π e assim, até infinito. Só que a solução k igual a zero, k igual a zero, não serve, porque se k é igual a zero, então k é igual a zero.
Se k é igual a zero, a função de onda novamente vai me dar zero. Então, essa solução não serve. E, analogamente, os sinais negativos, também eles não me dão nova informação, porque seno de menos kx é igual a menos seno de kx. E esse negativo ele pode ser absorvido dentro da constante A. Então, não me interessam os sinais negativos. Então, ouviu esses sinais negativos, se vai ficar assim minha função de onda. A função de onda vai ser igual a A vezes o seno de kx, onde k é igual a n π sobre A. Eu vou chamar ele agora, então, de Kn. Tá? Então, a minha função de onda, n, x, vai ser igual a vezes o seno de nπ sobre A vezes x. Observe que eu tenho essa função para n igual a 1, 2, 3 e assim, para infinitos estados. Então, eu tenho infinitas soluções que satisfazem essa equação de Schrödinger, independente do tempo. E eu tinha mencionado antes, né, que a equação de Schrödinger podia ter infinitas soluções, e essas soluções eram estados estacionários de energia definida, né? Então, o curioso é que essa condição de contorno, as condições de contorno, né, ela, ao invés de dar-me o valor de A, ela me deu o valor de K. Quanto valia K? E esse valor de K, com esse valor de K, eu posso encontrar aqui em cima, onde eu defini, né, o K aqui. 2me sobre h cortado ao quadrado é igual a k ao quadrado, né? Então, daqui eu posso obter que a energia, eu vou colocar isso aí no meu Scratch, tá? Scratch. Então, não vou colocar no Scratch, não. A energia é igual, então, a k ao quadrado vezes h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa. K ao quadrado, h cortado sobre 2 a massa. Mas K tem essa expressão aqui. Então, a energia de um estado, de um desses estados, vai ser igual a n ao quadrado, π ao quadrado sobre a ao quadrado, que seria o k ao quadrado, vezes, eu esqueci, que segue. K ao quadrado sobre 2 vezes a massa, h cortado ao quadrado, né? K ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes h cortado ao quadrado. Isso aqui sobre 2 vezes a massa. Então, essa seriam os valores de energia para esses estados aqui, essas soluções da equação de Schrödinger. Então, observe que essas energias elas têm valores discretos. A energia não é qualquer energia que a partícula pode ter dentro dessa caixa, como vimos no caso da mecânica clássica, né? Ela tem valores discretos. E essa energia, essa quantização de energia, ela é consequência das condições de contorno, né? Então, legal. Temos a nossa solução da equação de Schrödinger independente do tempo, mas ainda falta encontrar esse valor de A, essa amplitude. E ela pode ser encontrada com a condição de normalização, né? Sabemos que a integral da função de onda, né, de x, ela ao quadrado, né? Esse valor ao quadrado de dx tem que ser igual a 1. Então, vamos lá. Vamos aplicar isso. Vou ter que isso vai ser igual à integral desde 0 até A, né? Porque fora dessa região a função de onda vale 0.
Isso aqui vai ficar a ao quadrado vezes o seno ao quadrado de nπ sobre ax de dx. Né? Esse a ao quadrado sai da integral e vou ter integral desde 0 até a de seno ao quadrado de nπ sobre ax de dx. Esse valor aqui é igual a sobre 2. Esse aqui faltou o quadrado. Isso tem que ser igual a 1. Então, a vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre a. E, finalmente, eu vou ter a minha função xn, psi n de x igual a raiz quadrada de 2 sobre a vezes o seno de nπ sobre a vezes x. Então, e n vale 1, 2 e assim até infinito. E essas são as soluções da equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Eu vou graficar aqui essas soluções para as três primeiras soluções. Né? N pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Vou graficar aqui de n igual a 1 até 3. Então, a primeira solução ela vai ser assim. Aqui é 0 e aqui é a. Esse é psi1 de x. A segunda solução ela vai ser assim. De 0 até a novamente. Esse aqui é x, esse é x. Esse aqui é psi2 de x. A terceira solução, psi3 de x. Vamos ter aqui desde 0 até a. Esse primeiro estado é chamado de estado fundamental. E os estados seguintes, para n maior igual que 2, são chamados de estados excitados. Então, observe que a função de onda ela é similar aos estados de uma corda presa nas duas extremidades, né? Os estados estacionários dessa corda. Né? A condição de contorno, no caso da corda, era que ela estava presa nos dois extremos. E aqui, no caso da mecânica quântica, a condição de contorno ela é dada pela continuidade da função de onda, que tem que fazer com que essa função seja zero nas extremidades. São situações muito análogas entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, né? Quando você analisa os exemplos de ondas. Então, essas soluções, né? E aí tem todas as outras soluções, essas soluções têm algumas propriedades. E essas propriedades elas não são exclusividade desse poço quadrado infinito. Muitas dos potenciais que vamos ver pela frente vão ter as mesmas propriedades que as que definiremos aqui. A primeira propriedade é que essas funções elas são alternadamente, essas soluções são alternadamente ou pares ou ímpares. Né? E isso é evidente aqui. Né? A primeira, o estado fundamental, é uma função par, pares ou ímpares em relação ao centro do potencial. Né? Nesse caso, o centro é igual em a sobre 2. Né? Então, ela é par em relação a esse centro. Essa função, o primeiro estado excitado, que é φ2, ela é ímpar. O segundo estado excitado, ela é par. E assim, alternadamente, elas são pares ou ímpares.
A segunda propriedade é que, na medida em que a energia vai crescendo, o número de nós também vai aumentando, né? A energia, temos ela aqui, né? À medida que a energia vai crescendo, E1, E2, E3, esse número vai aumentando, N1, N2, N3, N4, a energia vai aumentando, né? Na medida que N aumenta. E quando N aumenta, o número de nós aumenta. O primeiro estado, que é o estado fundamental, ele não tem nó, as extremidades não contam, tá? Então ela não tem nó. O nó, o primeiro estado excitado, Φ2, Psi2, perdão, ele tem um nó. O Psi3, o segundo estado excitado, tem dois nós. E assim, na medida que a energia vai crescendo, quando a energia, vamos colocar aqui, quando a energia vai crescendo, o número de nós aumenta. A terceira propriedade é que esses estados são mutuamente ortogonais. O que quer dizer isso? Que se você calcula a integral de psi de m de x, complexo conjugado, psi n de x, isso é igual a zero quando m é diferente de n. E isso é igual a 1 quando m é igual a n. Essa integral, né, é igual a 1, ela é simples, né? Aqui faltou o d de x, né? É a condição de normalização, que a gente já conhece, né? Então, isso aqui não precisamos demonstrar. Mas essa parte aqui, vamos demonstrar ela, então. Tá? Essa integral, ela é igual a zero para m diferente de n. Isso quer dizer que esses estados são ortogonais. Tá? Então, vamos lá. Vou utilizar o meu Scratch aqui para calcular essa integral. Eu já coloquei ela aqui. A integral de psi de m de x, complexo conjugado, psi n de x, d de x, é igual, aqui tenho o psi, então vamos colocar aqui, isso é igual a integral. O 2 sobre a eu vou colocar fora já da integral, né? Porque tenho para um e para o outro, é a mesma amplitude, né? E aqui dentro eu vou ter o seno de nπ sobre a x vezes o seno, aqui era m, né? Tanto faz, nπ sobre a x, d dx. Só que duas vezes o seno de A mais o seno de B, essa propriedade aqui, duas vezes o seno de A vezes o seno de B, isso é igual a cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. E vou aplicar essa propriedade aqui. Então, vou ter que essa integral ela é igual a 1 sobre A vezes a integral de cosseno de A menos de A. Não, perdão, aqui não é. Já não seria. Ai, meu Scratch. Ele não segue o Ctrl Z. O Scratch, ele. Eu tenho que apagar na mão. Então, vamos lá. 1 sobre A, porque o 2 entrou nessa parte aqui. E vou ter o cosseno. Isso aqui seria assim, né? Cosseno de A. A vai ser essa parte aqui, mπx sobre A. E B seria essa parte aqui, nπx sobre A. Então, eu coloco em evidência o π sobre A e o x, né? E dentro eu vou ter a parte de A, m menos n, vezes x. Menos o cosseno de π sobre A, agora m mais n vezes x. Tá? E tudo d dx. Eu vou empurrar esse Scratch para aqui, porque eu acho que não vai sair essa parte aí. Vamos empurrar aqui, d dx aqui. Tá. Isso
vai ser igual a 1 sobre A vezes a integral do cosseno é o seno. Π sobre A, M menos nx. Isso sobre π sobre A vezes M menos n. Menos, aqui também a integral desse cosseno é o seno de π sobre A, M mais nx, sobre π sobre A, M mais n. E tudo avaliado entre 0 e A. Então, o que acontece? Esse A com esse A se vai, com esse A também se vai, né? E vai ficar 1 sobre π, isso é igual a... quando eu substituir o zero, isso aqui, o seno de esse argumento e esse argumento vão ser zeros. Então, a parte de substituir o zero não me interessa. Só me interessa quando eu substituir o A. Então, isso vai ficar seno de π sobre A vezes M menos N vezes A. O A com o A se anula e vai ficar π vezes M menos N. Menos e tudo sobre M menos N. E aqui, seno de π vezes M mais N e tudo sobre M mais N, né? Legal. Então, isso vai ficar quando M seja diferente de N, esse aqui vai ser um número inteiro vezes π. O seno de um número inteiro vezes π é zero. Tá? M é diferente de N. Eu estou analisando o caso em que M é diferente de N. Então, M é diferente de N. Então, esse cara aqui é zero. E aqui também é a mesma coisa, é zero. Então, eu concluo que tudo isso é igual a zero. Essa integral que eu estava procurando é igual a zero. Então, está demonstrada essa propriedade de ortogonalidade. E eu posso expressar essa integral dessa maneira, de uma maneira mais usual. Psi dm dx, complexo conjugado, psi n dx, d dx é igual a essa função delta de Kronecker, delta mn. Essa aqui é a função delta de Kronecker. E ela está definida assim, esse delta de Kronecker é igual a zero quando m é diferente de n, e ela é igual a 1 quando m é igual a n. Então, eu posso expressar essa condição dessa maneira. Tá? E dizemos que as funções psi, essas funções psi são ortonormais. Elas são mutuamente ortogonais. Tá? A quarta propriedade é que essas funções psi de x elas formam um set completo. Um set completo de funções. É a famosa relação de condição de completeza, né? Completeza. O que quer dizer? Que se você tem qualquer função f de x, essa função f de x ela pode ser expressada como uma combinação linear dessas funções φn de x. Tá? Aqui n é igual a 1 até o infinito. Nesse caso, para essas soluções, né, eu sei que isso é igual a raiz quadrada de 2 sobre A
somatório de n igual a 1 até o infinito de Cn vezes o seno de nπ sobre A vezes x. Né? Essa função aqui, ela é expressada como essa série, né? Essa aqui é uma série. Se você conhece um pouco mais tem um pouco mais de conhecimento de cálculo, você reconhece que essa aqui é a série de Fourier, né? Então, o nosso trabalho seria encontrar esses CNs, esses coeficientes CNs, de tal maneira que essa função vai ser igual a essa série de Fourier aqui, né? E encontrar esses coeficientes é muito fácil. Como encontramos esses coeficientes, então? Aproveitamos a condição de ortogonalidade, né? Essas funções são mutuamente ortogonais, para encontrar esses coeficientes. Eu começo assim, ó. A integral de psi de m de x complexo conjugado f de x é igual d de x, né? D de x, isso é igual à integral de psi m de x complexo conjugado. Eu substituo esse valor aqui pelo f e vou ter aqui somatório de n igual a 1 até o infinito de Cn psi n de x, tudo d de x. Isso é igual. O somatório eu vou tirar ele fora da integral. O Cn também vai com ele. Vou ter somatório de n igual a 1 até o infinito de Cn integral de psi complexo conjugado de x, psi m, né? Psi n de x, d de x. Isso aqui é o delta Kronecker, m e n, que é igual a 1 quando m é igual a n. Em outro caso, ele é igual a 0. Então, esse delta Kronecker ele vai anular todos os termos onde m seja diferente de n. Então, o único termo que vai sobreviver é quando m é igual a n. Então, isso vai ser igual a Cm. Então, o coeficiente Cm vai ser igual à integral de psi m complexo conjugado x f de x d de x. E é assim que encontramos o coeficiente Cm e todos os outros coeficientes através dessa regra aqui. Tá? Embora essas quatro propriedades que hemos visto até o momento, né? A primeira, que é alternadamente pares ou ímpares em relação ao centro do potencial, ela é válida, embora essas propriedades não são exclusividades do posto quadrado infinito. Essa primeira, por exemplo, ela é válida para todo potencial simétrico. A segunda, ela é um caso válido geral, é um caso geral. É válido para qualquer potencial. A terceira propriedade, que elas são mutuamente ortogonais, essa terceira propriedade é quase que um caso geral. Tá? Vou demonstrar isso no capítulo 3. E a quarta propriedade, que todas essas soluções da equação de Schrödinger independente do tempo formam um set completo, também é um caso, uma propriedade que é quase que geral. E a maioria dos físicos já consideram isso, já sem necessidade de provar. Então, bom, vistas essas propriedades, né, e encontrados esses coeficientes, podemos encontrar que a solução, né, os estados estacionários, psi n
de x, t vai ser igual a, aqui vou ter psi n de x vezes e a menos i e sobre h cortado, e aqui é en, né, de t. Temos a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, temos a parte exponencial e esse aqui seria a solução, ou os estados estacionários, né? Então, esse vai ficar assim, né? Substituindo a solução, vai ser aqui raiz quadrada de 2 sobre a do seno de k, que é nπ sobre a x, vezes e a menos i e n sobre h cortado vezes o tempo. E tínhamos encontrado que n é igual a n ao quadrado, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2 vezes a massa vezes a ao quadrado, né? Onde essa energia é quantizada. Então, tendo esses estados estacionários, encontramos a solução geral. Essa solução geral de x, t, ela é igual a somatório, né, uma combinação linear desses estados estacionários, de n igual a 1 até o infinito de Cn, raiz quadrada de 2 sobre a, vezes o seno de nπ sobre a x, e a menos i e n sobre h cortado vezes t. Né? Essa aqui, então, é a solução geral. Mas, então, como encontramos esses coeficientes aqui, os encontramos das condições iniciais. E a condição inicial, nesse caso, pode ser a função de onda para o tempo zero, né? Essa função de onda, como qualquer função, né? F de x, ela pode ser expressada como o somatório daqueles Cn, psi n de x, de n igual a 1 até o infinito, onde esses Cn's vimos que são igual a raiz quadrada de 2 sobre a integral de 0 até a do seno de nπ sobre a x, vezes a função de onda para o tempo zero de dx. Né? Assim encontramos então, os coeficientes a partir da função de onda para tempo igual a zero, que é a condição inicial. Obtidos esses coeficientes, os substituímos aqui na solução geral e encontramos a função de onda, né? A solução geral. Né? A partir dessa solução geral, podemos encontrar a densidade de probabilidade, né? Ou podemos encontrar o valor esperado de qualquer variável dinâmica, como utilizando as fórmulas que vimos antes.